Alô, jovens, vamos agora para a página 278. Página 278. E vamos estudar o quê? Vamos estudar comprimento da circunferência e comprimento de arcos. Vamos ver primeiro o comprimento da circunferência. Então imagine que você tem aqui uma circunferência, que você partisse essa circunferência, fixasse essa extremidade e pegasse a outra, desenrolasse. Aí a circunferência retificada se transformaria num segmento de reta e a medida deste segmento é o comprimento da circunferência. Professor Edinaldo, eu não entendi. Então vamos fazer um experimento aqui para que vocês entendam melhor. Vejam só, nós temos aqui essa roda, evidentemente ela tem espessura, não considere a espessura, e a circunferência não é uma região, não é isso onde eu estou passando a mão. A circunferência é só o contorno dessa região, tá? A circunferência é uma curva, ela não tem espessura. Então imagine que eu agora pegue esse cordão, fixe essa parte aqui do cordão e prenda ela aqui, ó. Aí agora eu vou dar uma volta completa aqui na borda. Estão percebendo? Uma volta completa aqui na borda, tá? Aí eu seguro nessas duas extremidades aqui e faço isso, ó. E retifico a circunferência. A distância dessa extremidade até essa extremidade de cá, a medida desse segmento, desprezando evidentemente a sua espessura, é exatamente o comprimento da circunferência. Então, o comprimento de uma circunferência, o comprimento de uma... Dá um close aqui, Gustavo, para ele verem os nós coincidindo. O comprimento de uma circunferência é a medida do segmento de reta obtido após a retificação da circunferência. Então, se você tem, vamos aqui ao quadro agora, se você tem uma circunferência, tá? Eis aqui o seu centro. Se você retifica esta circunferência, você obtém um segmento de reta. E a medida deste segmento de reta é o comprimento da circunferência. Ô professor Edinaldo, e como é que eu vou calcular esse comprimento? Como é que eu obtenho a medida do segmento obtido após a retificação da circunferência? Esse comprimento é sempre igual a 2π vezes o raio da circunferência. O comprimento de uma circunferência é o resultado da multiplicação entre o número irracional 2π e a medida do raio da circunferência. Ou então você diria que esse comprimento é igual a π vezes o dobro do raio, e o dobro do raio é o diâmetro. Então obtém-se o comprimento de uma circunferência multiplicando-se o diâmetro da circunferência pelo irracional π. Ou ainda,
obtém-se o comprimento da circunferência, multiplicando-se o raio da circunferência pelo dobro de π. Por sinal, se o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro, quando você passa esse diâmetro para o primeiro membro dividindo, o comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência é o irracional π. Ou seja, o irracional π, que vale 3,141535 reticências, esse irracional π é o quociente da divisão exata, quando você divide o comprimento de uma circunferência, que é a medida do segmento obtido após a sua retificação, pelo diâmetro da mesma circunferência. Ou seja, se eu efetuo uma divisão em que o dividendo é o comprimento, que é a medida do segmento obtido após a retificação, e o divisor é o diâmetro, e quero que essa divisão seja exata, tenha resto zero, o quociente só pode ser π. π é o único número real, que se π é irracional, é real e ele é irracional porque a sua dízima é ilimitada e aperiódica, π é o único número real que, multiplicado pelo diâmetro, o resultado é precisamente o comprimento da circunferência. Ok, pessoal? Bem entendidozinho? Então veja, né? O comprimento C de uma circunferência é igual a 2π, o dobro de π, multiplicado pela medida do raio. Tá certo? Ou seja, esse segmento que tem origem no zero, uma extremidade no zero, e a outra extremidade em 2πr, que a medida desse segmento é 2πr, ele é exatamente o comprimento dessa circunferência. Então eu tenho aqui uma animação, close bem legal aí na tela, para que vocês vejam isso e nunca mais esqueçam, né? Que uma imagem, principalmente animada, vale mais do que milhões de palavras. Ok, amiguinho? Vamos ver. Olha aí, ó. Sensacional, não é? Olhe. O comprimento da circunferência é 2π multiplicado pelo raio. Se você der uma volta completa, o centro dessa circunferência vai sair de zero e chegar em 2πr. Tá vendo? Aí o comprimento da circunferência, se vem de 0 até 2πr, esse comprimento é igual a 2πr. Se o raio for 1, uma unidade de comprimento, 2π vezes 1, 2π. Se o raio for 2, 2π vezes 2, 4π. Se o raio for 3, 2π vezes 3, 6π. Vamos ver mais uma vez, não custa nada. Olha aí. Sensacional. Voltou? O comprimento da circunferência é 2πr. Maravilhoso, não é mesmo, gente? Então, o comprimento da circunferência é 2π multiplicado pelo raio da circunferência. E quando ela dá uma volta completa, essa distância entre o ponto A enquanto ponto de tangência, e após dar uma volta completa, ele voltando a ser ponto de tangência, que é a mesma distância percorrida pelo centro, é igual ao comprimento da circunferência, que é calculado por 2πr.